Bom dia a todos. Está muito alto? Bom, não estou enxergando nada, então vai ficar difícil eu conseguir perceber se vocês estão com alguma dificuldade. Se tiver, por favor, levantem a mão, Pierre, que eu atendo. Bom, eu sou hoje o responsável pela área de engenharia e projetos da White Martins da América do Sul. E aqui tem a minha história dentro dessa companhia. Já são quase 30 anos, trabalhando especificamente na área de engenharia. Minha formação é em engenharia mecânica, por isso que eu fui convidado a estar aqui com vocês. E eu iniciei meu percurso profissional na White Martins em 1985. Passei por várias áreas, trabalhei fora do país, retornei e hoje eu estou liderando essa organização. Bom, antes de falar especificamente num congresso de estudantes de engenharia mecânica, eu queria falar um pouquinho sobre a companhia. Por que isso? Porque eu entendo que onde eu trabalho, a melhor fonte de bons profissionais nasce exatamente nessa relação entre o meu grupo e as universidades. Então, queria apresentar um pouco o que é a White Martins para você, principalmente a área onde eu trabalho. Bom, a companhia em si é uma empresa de venda de gás, ela vende qualquer tipo de gás. Né? Gases atmosféricos, gases especiais, ela é especializada nisso, então é uma empresa de venda, não é uma empresa de engenharia. Né? Então, mas ela reconhece que dentro da sua, vamos chamar assim, capacidade de crescimento, ela depende fundamentalmente da área de engenharia. Tanto da área de tecnologia, quanto da área de execução. Por que isso? Porque se ela vende gás, ela precisa produzir esse gás. Né? E para produzir esse gás, ela precisa de uma engenharia que desenvolva plantas de produção de gases. Aí a gente entra. Bom, o que essa nossa engenharia faz? Né? Se a empresa quer vender gás, não para um cliente pequeno, mas para grandes clientes, geralmente ela instala uma planta de produção de gás nesses clientes. Então você tem grandes clientes como siderúrgicas, empresas petroquímicas, empresas de papel e celulose, empresas de vidro. Todas essas empresas são grandes demandadoras de gases e aí a empresa, a White Martins, ela entra oferecendo um produto, mas na realidade esse produto é fabricado dentro do cliente e é fabricado através de uma planta que produz esse gás, seja qual gás for. Tá? Então ela desenvolve propostas técnicas, desenvolve a engenharia dessa planta, toda a engenharia é feita internamente, faz a gestão da construção, né? A gente constrói essas plantas, a gente faz o comissionamento e a gente acaba partindo da unidade. Depois de ela partir, a gente também faz assistência técnica, por um ano pelo menos, junto ao grupo de operações, que opera as plantas. A organização que eu lidero, ela também tem fábricas, que fabricam os equipamentos dessas plantas. E essa fábrica que fica aqui no Rio de Janeiro. Na realidade, são duas fábricas. A companhia como um todo tem organizações como a nossa, aqui de engenharia de projetos e fábrica, em 13 outras localidades do mundo. Né? Eu sou o responsável pela América do Sul, tenho um responsável pela América do Norte, tenho um responsável pela Europa e tenho um responsável pela Ásia. Então, nós quatro somos, digamos assim, o centro, respondemos pelo Centro de Excelência de Engenharia e Execução de Projetos da companhia no mundo. Na América do Sul, especificamente, a gente tem a unidade de engenharia, um escritório de engenharia que foi criado, vamos chamar assim, melhor formatado em 69, já há bastante tempo. E temos duas fábricas, aqui no Rio também, que operam desde 72. Nesses últimos 14 anos, só para vocês terem uma ideia, nós já fizemos cerca de 70 projetos de plantas no Brasil. Instalamos plantas em clientes e em 14 anos foram 70 plantas. E na América do Sul, América Hispânica, que a gente chama, foram 25. Temos atualmente em portfólio, em execução, cerca de 11 projetos no Brasil e 5 nos países hispânicos. A nossa fábrica, ela produz tanques de armazenamento de gás, os veículos que transportam esses gases liquefeitos, e são essas as quantidades que foram fabricadas até agora. E existe um último equipamento, que é o equipamento que efetivamente faz digamos assim, a destilação dos gases. Né? Os gases, principalmente atmosféricos,
eles são fracionados em torres, né? E essas torres são chamadas cold box, porque o fracionamento é feito por criogenia, né? A gente resfria o ar atmosférico a menos 190 graus Celsius, praticamente, e daí a gente consegue fazer esse fracionamento. Bom, como é que a gente está com relação a pessoas? Dentro da engenharia, né, a área de engenharia em si, e a fábrica, a gente tem essa composição de pessoal. Não sei se vocês conseguem ler, mas na engenharia, escritório de engenharia, nós temos cerca de 133 engenheiros, né, de diversos segmentos. Tem engenheiro mecânico, tem engenheiro eletricista, tem engenheiro químico. E na fábrica, né, nós temos cerca de 41 engenheiros. Na fábrica, essencialmente engenheiro mecânico. Temos engenheiro metalurgista também, mas a maioria dessas pessoas são de formação de engenharia mecânica. Temos representantes também dos países hispânicos e temos um total de 570 pessoas, mais ou menos, hoje, trabalhando especificamente na área de engenharia, projetos e fabricação. Dessas pessoas, nós temos um foco atualmente muito forte na parte de diversidade. A gente tem 24% do nosso grupo do gênero feminino, temos 18% não brancos e um índice muito baixo de hispânicos, né? Então, a ideia é tentar equalizar, balancear um pouco mais essa organização, porque da diferença é que vem os grandes resultados, e a gente está completamente alinhado com relação a isso. Temos um grupo muito aperfeiçoado dentro dessa organização. Dentro da engenharia, especificamente, nós temos mais de 30 pessoas com algum tipo de especialização, seja mestrado, doutorado, pós-graduação normal, MBA, especificamente voltados para a área de engenharia. Temos 18 certificados pelo PMI, que é um Instituto de Execução de Projetos, que também é algo que a gente acompanha de perto. E a média de experiência na engenharia hoje, do grupo de engenharia, é de cerca de 8 anos dentro da companhia. Tá? Bom, a área de execução de projetos é uma área que, conforme eu disse, ela nasce desde uma proposta para o cliente, que é um gás, né, que é algum tipo de gás, até a sua operação. E o mercado onde a gente atua é muito forte na área de metalurgia, metal mecânica, e depois é bem mais diluído em outras atividades. Então, a gente lida com muito também empresas que têm o seu corpo técnico muito forte, principalmente na área mecânica. Aqui são as fases que a gente vê, né? A nossa organização de engenharia, basicamente, a gente faz toda a parte, não só de engenharia em si, mas faz o gerenciamento daquele projeto, né? Então, a gente concebe desde uma folha em branco, né, até o equipamento estar operando efetivamente junto ao cliente. E a gente faz seleção de plantas, desenvolve engenharia básica, desenvolve engenharia de detalhamento, a gente faz a gestão da aquisição, os equipamentos que são necessários para compor aquela planta, a gente faz o acompanhamento da construção daquela planta, comissionamento e dá também assistência técnica após a partida. Bom, na organização, conforme eu disse, eu tenho essas linhas da engenharia, né? Eu tenho engenheiro mecânico, eletricista, eletrônico, civil, químico, de produção, engenheiro ambiental, e outros segmentos, não da área de engenharia também, né? Nós temos um acompanhamento forte, né, com relação a esse grupo, porque, dependendo do desempenho individual, né, da resposta diferenciada de cada profissional, a gente pode movê-lo, né, para qualquer tipo de outra função, desde que ele queira. Pode ser uma função gerencial, pode ser uma função fora do Brasil, né, pode ser em algum país hispânico, ou até mesmo em outro país fora da América do Sul. Depende muito do seu desempenho e da sua vontade. Aqui são alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês, visando aí nosso fechamento do que a gente faz. A gente, dentro da área de execução de projetos, nós construímos plantas, e são plantas não são iguais a refinarias, né? Obviamente não há comparação, mas nós fazemos projetos bem complexos, né? E todo ele é coordenado e desenvolvido aqui pelo nosso grupo de engenharia. Essa aqui foi uma planta que nós instalamos dentro de uma siderúrgica em Cubatão. É uma planta que produz 1.300 toneladas de oxigênio por dia. Isso aqui é uma planta que produz CO2,
em Minas, um processo extremamente complexo. Eu pego uma corrente de uma chaminé, né, e dessa corrente, tem cerca de 30% de CO2, eu consigo fazer a purificação e depois a liquefação desse CO2. Extremamente complexo o processo. Esse aqui foi um projeto também que nós fizemos, uma planta para produção de oxigênio no Peru, na realidade no deserto de Pisco. Vocês podem ver que é uma área bem inóspita, né? Estivemos lá, enfrentamos tempestade de areia e tudo para conseguir fechar esse projeto. Esse aqui é um outro projeto de uma planta de nitrogênio que a gente instalou recentemente em Pernambuco, para a produção de 80 toneladas de nitrogênio. Esse aqui foi um projetinho também que a gente fez no Uruguai, agora em 2014, para a produção de oxigênio. O processo de produção de gás ele varia dependendo da necessidade que o cliente tenha. Existem várias tecnologias para que a gente consiga fazer esse fornecimento. Esse aqui é um projeto que a gente está ainda em fase de engenharia para atender uma nova siderúrgica que está sendo construída lá em Pecém, no Ceará. É um projeto de grande porte, completamente greenfield, né? Não tem nada lá, era um areal próximo à praia, né? Diga-se de passagem, um local lindo de ser para uma instalação industrial, mas fazer o quê? A gente está onde o cliente vai, né? O cliente resolveu instalar a siderúrgica dele lá, a gente vai instalar nossa fábrica de produção de gases lá também. Então aqui vocês têm uma ideia do tamanho do empreendimento, é um empreendimento muito grande. Novamente, não há comparação com refinarias de petróleo, mas mediante a nossa realidade, é uma planta bastante grande. Nós temos tudo quanto é tipo de equipamento aqui dentro, temos equipamentos, só falando da área mecânica, né? Tem equipamento estático, tem equipamento rotativo. Eu faço vários tipos de análise, depois eu vou falar um pouco de um caso recente que nós fizemos. Então, a abrangência, vamos chamar assim, do desenvolvimento desses projetos, ela é bem grande em termos de engenharia. É uma planta para a produção de 2.400 toneladas de oxigênio. Obviamente, ela não produz só oxigênio, ela produz outros gases também, mas o carro-chefe é oxigênio, porque é uma siderúrgica, que é um grande consumidor de oxigênio. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, ok? Eu vou tentar ser rápido, para não prolongar muito a nossa apresentação. Vamos em frente. O crescimento da empresa, da White Martins no Brasil, né? A White Martins é uma multinacional, na realidade, 100% do capital dela é de uma empresa chamada Praxair, que adquiriu a White Martins, fechou o capital da empresa na década de 90. Essa empresa, ela tem, e a White Martins, as duas coincidentemente, têm cerca de 100 anos de existência. Ela só cresce, né? A gente só cresce com novas plantas. A empresa tem uma capacidade de produção de gás. Se essa capacidade não crescer, as vendas não crescem. O mercado hoje já foi a época que você crescia faturamento com aumento de preço. Isso não existe mais, pelo menos onde eu trabalho. Tá? Então a gente está no mercado extremamente competitivo, existem empresas similares à White Martins. Na América do Sul, não com a organização que a gente tem, são menores, bem menores na realidade, mas são grandes competidores e todos eles competem fortemente com relação a esse crescimento, porque assim como nós, eles também só crescem com novas vendas. Então a demanda de projetos ela é sempre crescente, porque a visão de crescimento ela é uma constante em todos, dentro da White Martins, como qualquer empresa que trabalha com gases industriais. Então, nós, recentemente, já fomos responsáveis aí, nos últimos 10 anos por adicionar na nossa capacidade instalada cerca de 10 mil toneladas, desculpe, 20 mil toneladas de gases para a venda da companhia. Então, a companhia ela é extremamente dependente de novos projetos, né, de novas plantas para o seu crescimento. Por isso a importância que a gente dá a essa organização. Aqui é de onde a gente está instalado. Hoje, a área de engenharia ela está instalada dentro do shopping Nova América, na área empresarial, né, foi feita uma expansão recentemente, nós estamos lá. É um único andar, temos o nosso time tem 180, mas existem outras pessoas que compõem a organização, como suprimentos, a parte legal, então tem bastante gente
nesse escritório. E as nossas duas fábricas, uma exatamente na saída da Rio Petrópolis, na Avenida Brasil, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, essa fábrica produz tanques e equipamentos de fracionamento, de destilação, torres, né, especificamente voltados para o White Martins. A gente não vende para o mercado, a gente tem condições de vender no mercado, porém a demanda interna da White Martins ela supre completamente a capacidade instalada da fábrica. Eventualmente a gente pode até vender, mas não é o nosso forte. Nosso forte é atender especificamente a White Martins. E nós temos também uma fábrica que fica atrás da Reduc, e ela é especializada na fabricação de caminhões que transportam gases liquefeitos. Se vocês já viram algum caminhão da White Martins passando aí perto de vocês, esse caminhão foi fabricado aqui. Então a organização ela é bem enxuta, ela é especificamente dedicada para o White Martins, tanto na área de fabricação, né, todos os equipamentos que nós fabricamos são para o White Martins, quanto na área de engenharia e execução de projetos, que nós só executamos engenharia e executamos projetos para a White Martins. É como se nós fôssemos uma empresa EPCista dentro da White Martins. Né? Nós fazemos a gestão completa desse empreendimento. Aqui eu vou falar um pouquinho da fábrica, né, que nós chamamos de FEC, Fábrica de Equipamentos Criogênicos. Todos eles são equipamentos que trabalham a baixa temperatura. Nós fabricamos desde tanques, caminhões, que vocês podem ver, isso aqui é um desenho, né, modelado, aqui é um equipamento de resfriamento, aqui é um equipamento chamado cold box, é a torre de fracionamento, temos caminhões de grande porte, temos a capacidade de tudo que vocês podem imaginar com relação à execução para uma planta da White Martins, nós fazemos. Pode parecer um pouco ilógico, hoje em dia nós falarmos que nós temos uma organização verticalizada, mas é o modo que nós temos de proteger a nossa tecnologia. Então, aquilo que nós entendemos que tem algum valor agregado tecnológico, nós fabricamos, nós desenvolvemos a engenharia. Aquilo que nós reconhecemos que não tem muito valor agregado, nós podemos terceirizar. Né? Por exemplo, detalhamento civil não é algo que agregue muita coisa, nós trabalhamos com empresas parceiras. Mas se tem algo que compete, né, especificamente a White Martins, para proteger seu conhecimento, nós fazemos internamente. Então é um comportamento talvez um pouco diferenciado do mercado normal de engenharia, porque na realidade o meu maior cliente é a White Martins. Eu não estou aqui para atender Petrobras, não estou aqui para atender a Vale, não estou aqui para atender a Braskem. Né? Apesar de ter muitas vezes que instalar planta nesses clientes. Mas, na realidade, eu estou instalando a planta para a White Martins, que vai vender o gás para esses clientes. Tá? Então, é um modelo do negócio um pouco diferenciado com relação ao mercado de engenharia normal. A grande sacada que eu entendo com relação a essa unidade, vamos chamar assim, de engenharia, é que nós começamos a desenvolver coisas do papel em branco e vamos até o equipamento operacional. Tá? A maioria das empresas de engenharia, pelo menos das do Rio, que eu conheço, elas são muito segmentadas, elas trabalham muito, basicamente, em ou fazer algum tipo de detalhamento conceitual / funcional, ou fazer alguma coisa ligada a detalhamento específico. Nós não, nós fazemos tudo. Nós fabricamos, aqui na nossa fábrica, esses equipamentos que estão listados aqui. Nós fabricamos cold box, tanques criogênicos, vasos de pressão, trocadores de calor, nós fazemos equipamentos esquidados, nós fazemos esquid de válvulas, fazemos montagem de campo, reparamos plantas existentes. Né? Conforme eu falei, nos últimos 15 anos nós instalamos 70 plantas no Brasil. Essas plantas apresentam eventualmente algum tipo de necessidade de manutenção. Dependendo do item de manutenção, quem faz somos nós. Se for uma manutenção no equipamento rotativo, por exemplo, um compressor ou motor, obviamente nós contratamos o fabricante para fazer essa manutenção. Mas se for um equipamento que nós temos fabricado ou que nós entendemos que é um equipamento crítico, nós vamos lá e fazemos a manutenção. Como é que a gente vê o crescimento profissional dentro do GSS? O GSS é um nome global da organização que eu lidero. É chamado Global Supply System, dentro da White Martins. Nós temos essas condições de percepção de novos funcionários ou de funcionários que atualmente atuam dentro da organização. São funcionários que devem acompanhar todo o processo de desenvolvimento de um projeto, né, desde a sua fase inicial até a sua fase final.
trabalha muito forte com a área de suprimentos, trabalha muito forte com todas as pessoas que possam interferir na execução de um projeto, desde a área contábil, jurídica, de segurança, saúde e meio ambiente. O projeto interfaceia com todas essas áreas e a gente estabelece essa relação constantemente. Nós proporcionamos muito contato com outras regiões. A gente entende que a gente só consegue se aperfeiçoar se a gente perceber que outras regiões do mundo estão fazendo. Então a gente estimula muito isso. A gente tem hoje, por exemplo, eu tenho gente do meu time no México, eu tenho na China, tenho nos Estados Unidos, Canadá e além, obviamente, dos projetos que nós estamos fazendo nos países hispânicos e no Brasil também. Então eu tenho gente espalhada pelo praticamente o mundo todo. Bom, eu estou num congresso, né, de estudantes e eu entendo que a mensagem que eu quero passar para vocês é basicamente o seguinte: eu fui estagiário, né, nasci como estagiário dentro da White Martins e reputo que é o melhor meio de contratação de bons profissionais. Essa mensagem eu acho que é relevante e dentro da organização que eu lidero é basicamente a minha fonte de novos recursos, né? Eventualmente eu vou no mercado contratar alguém com algum tipo de experiência, mas o meu grande foco é sempre trazer recursos através de estágio, onde eu tenho a oportunidade de avaliar, né, o real interesse dessas pessoas com relação à atividade que a gente tem a oferecer para elas, né, o seu respectivo desempenho. Então, talvez é a maneira mais fácil de nós retermos bons profissionais. Eu diria que 70% daquela organização que vocês viram aqui, aquela quantidade, foram estagiários. Iniciaram a sua carreira profissional na White Martins como estagiários. Os outros 30% eu diria que foram pessoas que nós fomos no mercado ou recebemos transferidos da própria White Martins. Então, a mensagem é clara, que a organização de engenharia da White Martins ela é fundamentalmente composta, né, o seu alicerce principal é o nosso processo de estágio, que é bem estabelecido, existem meios de desenvolvimento próprios para estágio. Nós seguimos completamente a legislação atual de estágio, né? Temos aqui uma representante de RH que está aqui com a gente, pode confirmar isso para vocês depois, se vocês tiverem interesse. E, obviamente, a gente cobra muito, né? A gente também não pede que eles executem trabalhos, mas a gente cobra um comportamento de tal forma que permita, ao final do período de estágio, perceber se aquela pessoa, né, está apta a ser contratada. O interesse vai depender muito mais da pessoa. Nós permitimos, né, que o desenvolvimento seja contínuo, algumas vezes, inclusive, podendo até acontecer de haver algum intercâmbio, dependendo do perfil e, obviamente, do desempenho. A gente tem uma área de tecnologia nos Estados Unidos que a gente interfaceia muito, então a percepção tecnológica é uma constante dentro da organização. E a gente trabalha aí um mercado muito competitivo, que é algo muito interessante e permite a gente ter um comportamento extremamente voltado para a produtividade, né? O nosso interesse é fabricar e executar projetos no melhor tempo, né, com o melhor custo, com a melhor tecnologia, que seja seguro, né? Enfim, são objetivos básicos, né? Não há, dentro da corporação, não há espaço para desculpas com relação a atrasos, a estouros de custo. Nós somos especificamente voltados para o mercado de gases e temos um conhecimento muito grande desse mercado, então não há muita desculpa para a gente não cumprir um prazo, para a gente ter uma falha, digamos assim, que comprometa a performance do produto. É uma exigência natural de um mercado competitivo, né? E a produtividade individual é algo que a gente observa muito. Infelizmente, eu particularmente tenho percebido que isso é um ponto que a América do Sul, de uma forma geral, não está se preocupando. Só que a gente se compara constantemente com outras regiões do mundo. Eu tenho muito acesso a essa informação e eu vejo que isso é uma dificuldade que a gente tem que superar. Vocês que estão estudando,
vocês têm que sair desse pacote, vamos chamar assim, de estudo, com mentalidade especificamente voltada para o conhecimento, que vocês vão adquirir aqui, mas também, quando vocês forem começar a trabalhar, é necessário que a visão de produtividade, de competitividade, seja uma realidade constante no papel profissional que vocês vão exercer, aonde vocês forem. Não necessariamente dentro da White Martins, mas aonde vocês forem atuar. Senão a gente vai ficar defasado, e nós já estamos muito defasados, e isso não é bom. Nós trabalhamos muito com estrangeiros, então é praticamente uma necessidade que todas as pessoas do nosso time falem a língua inglesa. E, obviamente, como nós atuamos no países hispânicos, fale a língua espanhola também. Então, quem tem esse diferencial tem a possibilidade de um crescimento profissional muito melhor da organização, porque facilita a sua absorção de conhecimento. Bom, eu apresentei a White Martins, agora eu vou falar um pouco de um caso especificamente num congresso de estudantes de engenharia mecânica. No final, se vocês quiserem fazer perguntas agora, pode fazer. Se quiser fazer perguntas ao final de eu falar desse caso, está ok para mim. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Então, vamos lá para o caso. Esse aqui é um caso interessante que nós fizemos esse ano. É bem simples, é por isso que eu vou apresentar agora, e eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês consigam entender mais facilmente. Nós temos uma planta instalada em um cliente no Espírito Santo, e nós recebemos uma demanda desse cliente, dizendo que ele precisava uma vazão adicional de cerca de 24 mil normais metros cúbicos por hora de nitrogênio gás. E isso foi feito de uma maneira assim, repentina, porque era uma demanda extra que esse cliente precisaria. É um volume muito grande para a gente considerar a possibilidade de levar produto por logística, pelo modal de transporte terrestre ou marítimo. A gente teria que fazer alguma coisa na planta que a gente tem lá produzindo. Então, a nossa solução foi fazer uma reforma em um equipamento específico. Aqui está a foto que dá uma visão razoável. Nós temos várias plantas nesse cliente, e essa planta aqui, que é chamada planta número 6, precisaria ser reformada. Uma coisa que eu não falei, mas o cliente precisaria desse gás em 6 meses. Um projeto de uma planta nova leva em torno de 24 meses. Dependendo do tamanho, pode ser um pouquinho menos. E a gente está falando aí de um aumento expressivo na produção de nitrogênio, na ordem aí de quase 40% do que a planta produz. E esse desafio foi, vamos chamar assim, colocado para nossa organização, e tanto a área de engenharia quanto a área de fabricação foram envolvidos, porque esse equipamento ele é fabricado aqui, na fábrica, aqui na fábrica do Rio de Janeiro, e colocamos essa necessidade do cliente. Bom, nós tivemos que coçar a nossa cabeça, para saber o que a gente pode fazer. Bom, a solução foi que a gente teria que reformar esse equipamento aqui, essa torre que vocês estão vendo. Essa reforma, essa torre é chamada pacote, tá? Na nomenclatura da White Martins. E dentro desse pacote existe uma coluna de destilação muito parecida aí com as colunas de refinaria de petróleo. Só que a refinaria de petróleo usam calor, usam altas temperaturas. Aqui nós usamos o frio. Essa coluna ela tem vários componentes internos, bandejas, recheios, distribuidores, que permitem que a gente, depois de resfriar o ar a menos 190 graus, eu fracione e venha destilando ele, de tal forma que eu consigo tirar vários tipos de gases, dependendo do nível que eu esteja na coluna. Nós resolvemos, para atender essa demanda, fazer uma reforma no topo dessa coluna. Nós iríamos crescer algo em torno de 5 metros nessa coluna, permitindo mais uma quantidade de recheio, de tal forma que eu pudesse fazer mais destilação e, obviamente, produzir mais nitrogênio. Isso foi feito, a gente fez o desenvolvimento da engenharia, a gente planejou muito fortemente o que seria esse projeto, a gente dividiu ele em subprojetos, a gente
trabalhou o conceito da solução, depois a gente fez o desenvolvimento funcional, a gente analisou diagrama, né, de processos, diagrama de controle, e isso foi feito tudo aqui no Rio de Janeiro, né, no escritório de engenharia. A gente adquiriu todos os internos que compunham essa coluna. Só para vocês terem uma informação, essa coluna é de alumínio, né? Ela não é uma coluna de aço, é uma coluna de alumínio por conta da baixa temperatura. O alumínio tem excelentes propriedades com relação à performance em baixa temperatura. Então a gente adquiriu esses internos, importamos eles e todos os demais itens foram comprados localmente. Tudo relacionado à fabricação foi feito na unidade que nós temos aqui no Rio de Janeiro. A montagem de campo também foi feita pela fábrica, pelo pessoal da fábrica, que foi ao campo fazer a montagem. E o comissionamento e partida da planta já reformada foi feito pela equipe do Rio de Janeiro. Como eu estou num congresso de engenharia mecânica, o que teve de engenharia mecânica nesse projeto? A gente teve que fazer toda uma reavaliação da hidráulica da coluna de destilação. Isso aqui, a gente tem softwares que nos ajudam, mas a engenharia mecânica, teve um engenheiro mecânico que, trabalhando com um engenheiro químico da área de processo, trabalhou no estudo da hidráulica, que já que eu estou adicionando mais recheio em uma coluna de destilação, eu tenho que fazer uma avaliação hidráulica dessa coluna. Depois ele avaliou toda a parte estrutural. Eu estou adicionando mais carga, mais peso, não só o peso específico do novo desses 5 metros a mais, mas eu vou ter líquido, né, ar líquido lá dentro. Então, ele teve que fazer uma avaliação não só da coluna, mas do pacote externo, né, também. Depois ele revalidou todo o cálculo do vaso de pressão, porque a coluna é um vaso de pressão, teve que ser revalidado o cálculo, ele teve que rever o cálculo, o software de cálculo do vaso de pressão. Depois desse cálculo feito, ele foi estudar a flexibilidade das tubulações internas, né, as tubulações dentro do pacote, porque lembra vocês, essa coluna trabalha muito fria, e para garantir que eu não perca frio, todo o interno desse pacote tem um isolamento térmico. Então, ele atuou na flexibilidade, já que eu trabalho com grandes variações de temperatura, garantir que a tubulação, as modificações de tubulações que a gente estaria fazendo não trariam algum tipo de risco na operação. Depois disso feito, elaboramos desenhos, né? Depois ele participa do processo de execução do projeto, como eu vou fazer isso, como eu vou reformar, como é que eu vou cortar a coluna, como é que eu vou soldar depois. Isso ele participa e acompanha, né, faz o esquemático de teste e acompanha o teste no campo. Então, isso aqui foi uma visão, vamos chamar assim, de engenharia mecânica, especificamente para os projetos que a gente fez. O caminho crítico, obviamente, de uma parada de uma planta é sempre o que eu deixo de entregar para o cliente. Se eu vou parar uma planta de produção de gás, o cliente vai parar alguma coisa na sua linha de produção. Isso, num cliente de grande porte, que é o caso, é problemático. Estou interferindo violentamente na capacidade produtiva do cliente. Então, o nosso caminho crítico foi para tentar fazer toda essa reforma de uma maneira que causasse o menor impacto junto ao cliente. E isso aqui é uma rápida avaliação do que a gente teria que fazer nessa parada. Lembra vocês que parar uma planta não é algo simples. Eu não aperto o botão e para a planta, né? Ou desaperto o botão, né? Existe toda uma rotina de parada de uma planta de processo. E isso aqui acontece do nosso lado aqui também. Eu tenho que fazer essa parada bem estudada para que ela não traga algum tipo de problema para os equipamentos que a compõem. Eu tenho vários equipamentos aqui. Tem equipamento rotativo, estático, elétrico, painel de análise. Eu tenho vários equipamentos aqui. Então, a rotina de parada dessa planta ela deve ser feita. Depois eu tenho que aquecer a planta. Lembro que ela está muito fria. Ela está com menos 190 graus. Eu tenho que trazer ela para a temperatura ambiente. Eu trazer ela para a temperatura ambiente não é algo fácil. Se eu trouxer ela repentinamente para a temperatura ambiente, eu destruo todos os equipamentos internos daquele pacote. Se o aquecimento for muito forte, eu introduzo tensões muito fortes em todos os equipamentos e eu posso ter equipamentos colapsando, e não é o que eu quero. Depois de eu aquecer a planta, eu retiro o isolamento. Faço toda a remoção do isolamento desse equipamento. Lavo ele, porque esse isolamento é um pó, tem que lavar esse equipamento. Depois eu faço a remoção do topo do pacote, eu tiro a tampa. Vocês vão ver algumas fotos aqui, eu tiro a tampa do pacote, faço essa intervenção, depois eu faço a intervenção na coluna, eu tenho que remover um pedaço da coluna.
E depois disso feito, imediatamente tem que instalar o novo topo da coluna. Depois disso feito, eu instalo faço todas as modificações das tubulações necessárias, instalo o novo topo do pacote, faço os testes, né, que eu tenho que, depois de tudo concluído, tudo soldado, tudo suportado, eu tenho que fazer uma série de testes, tanto testes pneumáticos, testes não destrutivos com relação à qualidade do trabalho que foi executado, faço a requalificação dos equipamentos pela NR13, depois disso feito e ok, eu faço a recomposição do isolamento interno, depois eu tenho que fazer um degelo da planta, né, eu tenho que remover toda a umidade do interior desse equipamento, se eu resfriar ele sem fazer isso, eu vou solidificar toda a umidade, isso pode trazer algum prejuízo, e depois eu faço o resfriamento da unidade e parto novamente. Bom, esse trabalho todo, ele foi planejado, bom, o cliente pediu isso há 6 meses antes da necessidade dele desse volume adicional, conforme eu disse. Só isso aqui leva 30 dias. Tá? O planejamento inicial indicava que eu precisaria fazer, desde a parada da planta até o resfriamento e repartida dela, algo em torno de 30 dias. Isso foi muito discutido, eu gastei, a grande quantidade de horas gastas nesse projeto foi fazer um planejamento de tal forma que eu conseguisse fazer isso aqui em 30 dias, e isso teve uma necessidade heróica, vamos chamar assim, do grupo de execução de projetos, principalmente da área de engenharia mecânica, porque ela teve que fazer vários cálculos, comprar material, teve que fabricar esses equipamentos em um tempo recorde para permitir que a gente conseguisse fazer esse processo todo em tão curto espaço de tempo. Esse aqui foi o desenho que foi gerado para a nova seção da coluna. Aqui mostra, tem as fotos dessa seção que foi feita na nossa fábrica aqui, né, um tanque, uma coluna, né, de alumínio, todo ele com recheios internos, aqui já pronto. E aqui já mostrando como é que foi toda a operação de corte no topo, né, com guindaste na visão. Isso aqui foi a seção adicionada. Aqui mostra a remoção do topo da coluna antiga, né? Aqui já mostra o novo topo da coluna sendo içado para ser colocado no topo. Aqui mostra já sendo colocado no topo. Aqui uma foto dentro do pacote, né, com o guindaste segurando aqui o novo topo. Eu tinha que casar todos esses internos aqui na seção, logo abaixo da seção que havia sido cortada. Aqui já mostra o fechamento da parte externa já com um acréscimo de 5 metros. Bom, o resultado disso foi que a duração prevista do projeto foi 6 meses, sendo que dos 30 dias que a gente tinha previsto, a gente conseguiu executar em 21 dias. Esses 9 dias que a gente ganhou aqui, obviamente, teve um impacto muito positivo perante não só a White Martins, mas perante o cliente, que o cliente viu a nossa capacidade de executar um trabalho tão complexo em tão pouco espaço de tempo. Teve uma grande interface do grupo de engenharia daqui do escritório, quanto do grupo de fabricação, composto essencialmente por engenheiros mecânicos. O líder desse projeto foi um engenheiro mecânico, tá? Que trabalhou tanto no escritório quanto no campo. E isso aqui demonstra, né, a visão que a gente tem da área de engenharia. Eu tenho muito respeito para o grupo profissional ao qual hoje eu represento e lidero, e participei dele, fui criado dentro dele, né, venho desenvolvendo ao longo desses 30 anos o meu desenvolvimento todo, baseado nesse tipo de atividade, e é algo que eu me sinto muito feliz aqui representar e falar isso para vocês. Gosto muito do que eu faço, hoje não estou com função de engenheiro, mas quando me aposentar um dia espero regressar aí, mesmo que como um simples engenheiro de detalhamento, engenheiro mecânico de equipamento, seja lá o que for. Bom, a minha apresentação ela termina aqui. Agora eu abro aí para a sessão de perguntas, tem aí mais alguns minutos. Aí eu não sei como é que funciona aqui. Isso, a gente pode fazer algumas perguntas. Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode levantar o braço. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A minha pergunta é um pouco geral. Muitos de nós aqui estão se formando em engenharia mecânica agora. Eu queria saber qual a sua visão do mercado para o engenheiro mecânico recém-formado hoje. Se o mercado está aquecido, não. O que
que você acha? Bom, eu acho que o mercado não está aquecido, sendo bem honesto com vocês. Acho que o Brasil está numa recessão teórica, né, seguindo a nomenclatura dos economistas. A área onde eu atuo, eu tenho muita percepção de como é que o mercado está, porque eu desenvolvo projetos para atender algum tipo de expansão, né, de clientes. Né? Quando o cliente precisa de gás, significa que ele está crescendo. Assim como a White, quando instala uma planta, ela está crescendo. Então, o nosso portfólio ele ainda é um portfólio muito ligado ao que era há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Né? Eu tenho hoje uma quantidade de projetos em execução razoável, a fábrica está com uma carga de trabalho razoável também, mas há sinais claros de desaceleração de investimentos por conta dos nossos clientes. Tá? Então, obviamente, isso afeta o mercado, não só de engenharia mecânica, mas afeta o mercado acho, como um todo. Eu, dentro da organização, eu ainda estou contratando, obviamente, numa velocidade menor, porque eu não tenho, apesar do grupo ainda ser jovem, eu tenho muitas pessoas que vão se aposentar. Eu tenho pessoas que têm 40 anos trabalhando com a gente, e elas se aposentam. Tem um engenheiro de 43 anos trabalhando dentro da área de engenharia. E ele quer sair, e eu não deixo ele sair, porque eu preciso dele para treinar quem está chegando. Mas vai ter um momento que eu vou ter que tirar ele, não tem jeito, ele pede, né? É um direito dele. Eu acredito que seja lá quem ganhar a eleição agora, né, em final de outubro, tem que fazer aí um programa de governo estimulando muito a infraestrutura do país, né? Olhando bem o câmbio precisa talvez de uma olhada um pouco melhor, porque ele ajuda as empresas brasileiras, dependendo do qual caminho que a gente vem a trilhar, conseguir exportar mais. O Brasil ainda é muito ligado a commodities, isso não é bom. A gente tem que ter capacidade de exportação de produtos com um pouco mais de valor agregado, que aí entra o engenheiro, né? Obviamente tem que fazer trabalho de infraestrutura, estradas, porto, né? Novas indústrias, mas é um cenário. Né? Eu queria passar uma mensagem mais otimista para vocês, mas eu vejo essa dificuldade pela frente. Tá? Certo, obrigada. Tem acho que uma pessoa aqui querendo fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber como funciona o programa de estágio na empresa. Bom, hoje o estágio é limitado em 2 anos, né, por lei. Eu estagiei 3 anos quando comecei na companhia, mas a lei permitia. Você tem a opção de estagiar 4 horas ou 6 horas. Isso aí é geralmente acordado. O programa, ele geralmente é para quem está no início de 2 anos, porque conforme eu falei, eu entendo que o estágio é a porta de entrada para um bom profissional na White Martins. Então, uma pessoa que está faltando 3 meses para se formar, vai ter muito pouco tempo para demonstrar a sua capacitação. Então, a gente geralmente pede que a pessoa que se candidate tenha pelo menos 1 ano aí de frente ainda para se formar, para a gente poder ter chance de avaliar aí o seu desempenho e o seu real interesse em ter. Dentro do programa da White Martins, especificamente da área de engenharia, projetos e fabricação, tenho aí um plano desenvolvido, bem delineado, né? Dentro da minha organização, eu tenho todas as áreas com algum tipo de representante de estágio, seja engenharia mecânica, seja engenharia química, existem representantes, a gente sempre trabalha com isso. A gente tende geralmente fazer uma contratação em bloco, né, para evitar dificuldades de segmentação. Quando eu trago um conjunto de estagiários, eu consigo fazer um treinamento mais fácil para eles. Se eu trouxer eles de forma pontual, cada mês entra o plano de desenvolvimento é um pouco mais complicado. Então a gente está tentando fazer janelas de contratação, pelo menos a cada 6 meses, de forma que quem está entrando consegue ter o mesmo plano de desenvolvimento, mesmo que em áreas distintas, conduzidas da mesma forma. A gente tem forte interação com as fábricas aqui no escritório e a fábrica com o escritório, então sempre há algum tipo de acompanhamento do que está acontecendo de um lado para o outro.
E existe um acompanhamento periódico feito pela representante de RH, que atende especificamente a minha área. O nome dela é Viviane, ela está até aqui. Onde ela faz o acompanhamento quase que trimestral de cada desempenho, cada estagiário. Tá? E ele tem o direito de fazer aí os seus pleitos, né? Obviamente dentro de uma razoabilidade, e a gente procura atender. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claramente. Aqui, mais uma aqui. Bom dia. Bom dia. A respeito do... Desculpa, pessoal. A respeito dos caminhões, vocês projetam e desenvolvem todos eles? Toda a parte do caminhão? Desculpe, eu não ouvi o início da pergunta. Poderia repetir? Sobre os caminhões, você desenvolve todo o caminhão, desde motor, embreagem, essas coisas? Não, não. A gente compra o chassi, né, obviamente. Se é um caminhão, a gente compra o chassi. Nós compramos também cavalos, né? Eu não sou uma Volvo, eu não sou uma Mercedes-Benz. Eu faço a parte rodante quando é um cavalo, né? Um cavalo mecânico que puxa um elemento rodante, eu desenvolvo todo ele, eu compro a suspensão de um fabricante local, e quando eu fabrico um caminhão, eu instalo ele em cima do chassi. Tudo referente ao tanque sou eu que faço, desde o atendimento ali da balança, a maximização do volume, o cálculo da estrutura, eu faço elementos finitos de todos os esforços que as estradas brasileiras induzem ao nosso veículo, né? E vocês não devem imaginar como é que as nossas estradas induzem, né, esforços normalmente não usuais, né, em outras estradas no mundo afora. Tudo isso somos nós que fazemos. Tá? Tem acho que uma pessoa aqui querendo fazer uma pergunta. Ah, tá. Bom dia, João. Tudo bom? Bom dia. Eu estava pensando aqui, e no meio em que a White trabalha, que é vendendo gás, e aí toda a responsabilidade também voltada ao seu grupo, como vocês lidam com a questão ambiental, né? Hoje em dia tem uma pressão muito grande sobre isso, e eu queria saber assim, quais são os problemas que vocês mais enfrentam em relação a isso, e as medidas que vocês tomam para resolver esses problemas. Bom, eu recentemente, quer dizer, tem uns 3 anos atrás, nós incorporamos um engenheiro com especialização na área ambiental para tratar principalmente da questão de licenças, né, que a gente, para executar um projeto, precisa, e também ver os impactos, né, que a gente tem com a instalação da nossa planta. Impactos podem ser ruído, pode ser algum rejeito, apesar das nossas plantas praticamente não terem rejeito nenhum. Mas a gente tem uma pessoa especificamente dedicada a isso. Eu vejo que isso é uma demanda crescente. Eu até entendo que a gente tem que olhar isso, mas às vezes eu vejo que muitas vezes a gente é prejudicado por uma burocracia fora de um contexto normal, né? Nosso país precisa crescer, e ele precisa crescer, obviamente, com um nível de sustentabilidade adequado, mas eu vejo muitas vezes comportamentos que não são adequados, né? Infelizmente. Eu sempre procuro começar a tratar de um processo de instalação de uma planta nossa no momento zero, quase que no momento que eu estou fazendo a proposta, né? Eu procuro enxergar quais são as implicações que nós vamos ter naquele local, né? Geralmente a gente está numa área industrial, mas muitas vezes não é uma área mista, né? Industrial, residencial, e até piora um pouco mais os cuidados, mas eu vejo isso como forma crescente. Infelizmente, eu ainda vejo comportamentos inadequados, principalmente de agências, vamos chamar assim, no lidar conosco. Mas faz parte do jogo e a gente tem que se antecipar e queimar essas etapas no seu momento certo. Mas eu vejo isso como uma questão crescente nos novos investimentos que a gente vem fazendo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Okay. Uma última pergunta aqui. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber uma informação sobre o seguinte. No caso de instituições hospitalares, para o fornecimento desse gás, como é que a empresa executa e faz o planejamento? Porque, pelo que eu vejo, eu acredito que o Brasil inteiro a empresa deve fornecer.
E como é que se dá isso em outros estados? Quem é que executa? A parte de distribuição para atendimento a hospitais não é a minha organização que faz, né? Eu faço o equipamento que produz o gás. Mas só tentando responder a sua pergunta, é o seguinte: hoje, os hospitais eles têm tanques de oxigênio, né? E o oxigênio hoje está sendo tratado como remédio. Então, todas as plantas que nós fabricamos e todas as plantas que já estão instaladas, elas têm que ter uma aprovação, uma certificação da Anvisa, né? Visto que o oxigênio é remédio. Então, a gente segue literalmente as recomendações que a Anvisa faz com relação a isso. Isso não é só no Brasil, tá? Isso é uma tendência do mundo inteiro fazer isso. O FDA nos Estados Unidos já está fazendo isso também. Aqui na América do Sul, o Peru já está tratando isso também como remédio. Eu acredito que os demais países vão fazer isso em breve também. Mas, de qualquer forma, a gente já está com todo novo projeto que a gente faz, que venha produzir oxigênio que possa vir ser entregue para um hospital, ele já sai com a certificação da Anvisa junto com o caminhão. Quando o caminhão sai da planta para entregar oxigênio, seja no estado líquido ou seja no estado gasoso, ele já sai com a certificação da Anvisa. Toda a logística disso, né, é feita pela White Martins. Aqui no Rio de Janeiro, naquele mesmo local que eu mostrei a vocês, onde fica a engenharia, existe um centro logístico, né, que acompanha todas as rotas de toda a frota de veículos da White Martins. Para vocês terem uma ideia, a White Martins tem cerca de 500 caminhões ou carretas para entrega de líquido e mais de 1.000 caminhões para entrega de gás, caminhões que entregam os cilindros. Toda essa logística é feita pela White Martins. Tá? Muito obrigada, João. Obrigado a vocês. Uma salva de palmas, por favor.